Olá, gente, meu nome é Gilvan e esse vídeo está voltado para professores, tá? Então, se você é estudante, talvez você não vai achar tão atrativo, né, o que eu vou falar hoje a respeito de um conteúdo bem tranquilo, que é expressar frações em número decimal. Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, basta ir na seção sobre, tá? Aí no meu canal, e aí você vai me conhecer um pouquinho mais a respeito da minha atuação e etc, ok? Esse conteúdo, né, de representar fração em número decimal, ele está previsto no conteúdo do 5º e do 6º ano, pelo menos aqui no Currículo em Movimento do Distrito Federal, ok? Olha só, começar o conteúdo da forma como está apresentado aí na tela não é muito interessante. Por quê? Porque o que nós professores de matemática queremos é que o aluno, né, se sinta interessado em estudar matemática e reconheça que a matemática tem uma utilidade. Então assim, da forma como está apresentado na tela, não é interessante, porque o que acontece? Geralmente nós como professores, né, passamos alguns exemplos, né, colocamos algumas frações no quadro, resolvemos algumas, né, orientando os alunos, é claro. Aí em seguida o que a gente faz? Passa uma lista de exercícios para eles e pede, né, para que eles façam, e aí a gente diz assim, bom gente, qualquer dúvida é só me procurar. E a gente não quer uma aula assim, a gente quer uma aula um pouquinho mais diferente. Olha só, eu trouxe um problema. Esse problema aqui, ele é interessante por quê? Porque eu vou mostrar para o aluno que é possível resolver nessa situação que é do dia a dia. Na hora que a gente for ler aí, você vai ver que é do dia a dia, gente. Então esse problema é muito interessantíssimo, tá? Porque a gente vai resolver ele por meio de fração, mas vai mostrar para o aluno que quando você utiliza o número decimal no lugar dessa fração, tudo fica muito mais simples, tudo fica muito mais fácil. Então, quando você introduz uma aula assim, você está preparando o aluno para as próximas aulas. Você está dizendo assim para o aluno, olha, nós estamos estudando isso, mas é interessante, por isso nós vamos estar aprendendo. Então o problema é esse daí. Antes, né, até de você ver a minha resolução, seria interessante, né, você tentar resolver sozinho aí. Será que você consegue? Bom, então você viu aí, será que você consegue fazer? Beleza, se você não consegue, vamos ver agora então como é que resolve esse problema por meio de frações, tá? Que é muito interessante, mas lembrando, se a gente for resolver esse problema na sala de aula, a intenção é mostrar para o aluno que na hora que a gente for trocar por um número decimal, né, ele vai ficar muito mais fácil, muito mais bacana, inclusive para ser aplicado no dia a dia, tá? Então vamos lá? Olha só, na casa A nós temos aí 5 pessoas e na casa B nós temos 3 pessoas. Veja bem, representando em fração, né, nós temos 5/8, ok? Está subentendido aí que os alunos já sabem o que é fração, já que eles vão, né, representar a fração em número decimal, ok? Então nós temos aí 5/8 que consomem água. Gente, até o modo de falar com o aluno, de se comunicar com ele, facilita a aprendizagem. Então, eu diria assim, turma, olha só, nós temos aqui 5 pessoas de 8. Olha só como é mais fácil entender que essas 5 pessoas representam 5/8 quando você fala assim, 5 de 8. Né? Então esse tracinho aqui sempre é interessante, né, em situações como essa, você falar para o seu aluno que ele equivale o D ou das 5 das 8 pessoas, ok? Então beleza, nós temos 5/8, né, 5 das 8 pessoas no total que consomem água na casa A. Na casa B nós temos quantas pessoas? 3, né? 3 das 8 pessoas na casa B consomem água. Percebe? Quando você chama essa barrinha aqui de D ou das, fica mais fácil você compreender que aquilo representa tal fração, né? Ou quando você, por exemplo, faz um quadradinho, pega um inteiro, divide em várias partes e colore, e fala para o aluno representar em fração, gente, faz o teste aí, você vai perceber que vai ficar mais difícil ele representar a fração quando você fala assim, turma, olha só, o número de cima a gente chama numerador, e o número de baixo, denominador. O numerador, turma, olha só, indica quantas partes você pegou do inteiro. O denominador significa o número de partes que você dividiu inteiro.
Quando você fala assim, pede para o aluno depois representar frações com desenhos que você apresentou a ele, ele vai começar a pensar assim, poxa, numerador é o número de partes que eu pego do inteiro, denominador significa o número de partes, fica mais complexo, entendeu? Então falar 3 de 8 muito mais fácil. Então o aluno vê lá desenhado, né, 5 quadradinhos, ok? 5, tem 8. Aí ele vai pensar assim, eu tenho 5 de 8 quadradinhos que estão pintados. Muito mais fácil para representar a fração, ok? Beleza, nós temos aqui então as frações correspondentes a cada casa. Vamos partir para o próximo slide. Bom, se eu quero saber quanto que vai consumir, né, ou, aliás, se eu quero saber quanto que vai gastar a casa A em reais, né, o cálculo que eu devo fazer é 5/8 de 120 reais, tá? Então, 5/8, essas pessoas, né, de 120 reais, eles vão arcar com quanto, ok? E aí, né, já que você trabalhou com multiplicação com seus alunos, provavelmente o que eles vão fazer aí é o quê? Gente, pode usar calculadora, tá? Porque a ideia aqui é resolver o problema. Não está mais focado em fazer continha, tá? Continha a gente já subentende que ele já aprendeu. E se ele não aprendeu, é uma aula diferente. Essa aula não, é a interpretação do problema e resolução do problema, não importa quais ferramentas utilizar, ok? Então, beleza, subentendendo aí que os alunos já sabem, né, multiplicar fração de um número, né, nesse caso aqui a gente, né, tem fração de um número, é um conteúdo específico ali do tema frações, né? Então, o que ele faria aqui? Ele multiplicaria 5, né, por 120, considerando que o denominador aqui é 1, ele multiplicaria 8 vezes 1, né? E aí a gente teria aqui essa fração 6/8. Sabendo ele simplificar, né, ele vai observar que 600, né, imediatamente pode ser que seja divisível por 8, né? Se ele não tem certeza, olha só, o que ele vai usar? Calculadora, veja como facilita, né? Ele vai dividir e vai encontrar quanto? 75. Ou seja, a casa A, a despesa dela vai ser R$75, ok? Só uma observação, alguns professores, né, ao invés de explicar dessa forma como eu falei, eles vão explicar de outra forma, no caso aí da resolução da fração de um número, tá? Alguns, deixa eu escolher uma cor diferente aqui. Olha só, alguns vão ensinar para os seus alunos a fazer assim, pega 120, primeiro pega 120, divide por 8, depois multiplica por 5. Gente, essa forma é a mais didática para fração de um número, porque corresponde, né, ao processo que a gente faz com inteiros, desenhando inteiros, ok? Mas assim, é algo... Eu vou explicar aqui para vocês rapidamente. Olha só, eu tenho um inteiro, né? São 5/8 das pessoas que consomem água. Então eu vou pegar esse inteiro e vou dividir, gente, em 8 partes, né? Nós temos 8 partes aqui. Bom, mas esse inteiro, né, todo esse inteiro aqui representa quantos reais? Todo esse inteiro aqui, ele representa 120 reais. Quantas partes desse inteiro eu estou pegando? Porque significa as pessoas, né, que consomem a água aí. São 5, não é? Beleza. Então eu peguei esse e esse. Lembrando que se eu dividir em 8 partes, cada parte vale quanto? 15. Aluno pode usar a calculadora aqui para facilitar o processo? Pode. Beleza, peguei as 5. Ok, então 5 vezes 15 vai dar quanto? 75. Perceba, eu peguei 120, dividi em 8 partes. Veja que é esse processo aqui, ó. Né, daquele professor que resolve fração de número dessa forma. Então eu peguei 120 e dividi por 8. Gente, depois que eu peguei e encontrei o 15, né, eu vou pegar o 15 e multiplicar por quanto? Por 5. Veja bem, né, aqui não é verdade? Aqui, ó, eu tenho 15, né, são quantas vezes esse 15? 5. É o que o professor fez aqui, 120 dividido por 8, quantas vezes? 5 vezes, que aí vai dar 75, ok? Então é bem mais didático. Mas assim, eu explico assim, aprofundo fração com inteiros, que é muito importante eles aprenderem. Aí depois, quando for no algoritmo, né, puro e seco mesmo, igual tá ali, né, fazendo as continhas aqui em cima, só continha, aí eu prefiro com o que está em vermelho, tá? Porque aí serve para fração com fração também, tá bom? Mas fica aí a seu critério decidir, ok?
Beleza, 120 dividido por 8, 15, 5 vezes 15, 75, essa é a resposta. Vamos lá, casa B. A casa B, 3/8 das pessoas, né, consomem água, tranquilo? E aí, nós temos, quanto que é 3/8, né, dessas pessoas aí, quanto que é 3/8 de R$ 120 em relação ao custo que a casa B vai ter que arcar. Aí você multiplica, né, então vou fazer da forma de vermelho agora, ok? Que eu havia feito no anterior, e aí vai ficar assim. Continuar com a caneta verde, tá, gente? 3 vezes 120, numerador com numerador, né? 360. 8 vezes 1, 8. E aí, 360 dividido por 8 é 45. Quando os números são grandes assim, né? Ali no numerador e aqui um pouco menor, né, é interessante você pedir para o aluno, já para despertar essa malícia nele, né? E tentar checar se o número de cima é divisível pelo número de baixo, porque se for, ele já divide direto, já cai na resposta para não ter que ficar simplificando, né, de uma fração para ir para uma outra fração, para continuar simplificando e partir para uma outra fração. Beleza? Tranquilo? Aqui a mesma coisa, eu vou fazer também por inteiros, tá? Mas relembrando novamente, se você achar que fica muita coisa para você falar na aula e aí pode perder um pouco o foco, que é a representação decimal, que é a representação da fração em número decimal, aí você simplifica, ok? Só estou aproveitando para explorar, né, o que a gente pode fazer na nossa sala de aula, tranquilo? Beleza? Então, da mesma forma, eu vou pegar 120 e dividir, né, em 8 partes, o inteiro. Como é que eu sei que o meu inteiro tem que ser dividido em 8 partes? Porque a gente está trabalhando com a fração 3/8. Então, eu divido em 8 partes. Bom, todo esse inteiro vai valer quanto? Os meus R$ 120. Você tem que falar assim para o seu aluno. Gente, nós desenhamos inteiro. Quantas partes eu vou dividir? Depende da fração que você está trabalhando. É 3/8? Então, você vai dividir em 8 partes. Ok, beleza. Então, esse inteiro, gente, vale quanto? R$ 120, que foi dividido em 8 partes. Logo, cada parte vale quantos reais? R$ 15, né? Tranquilo? Beleza. Gente, quantas partes eu peguei, né? Quantas partes eu vou pegar dessas 8 aí? 3, porque são 3 de 8. 3 de 8, ok? E aí 3 de 8 vai dar 3 vezes 15, que é igual a quanto? 45. Beleza? Então tem aí a representação do algoritmo. Ok. Bom, agora, deixa eu ver se é agora. Vamos lá? Agora, vou voltar um pouco. Agora a gente vai mostrar para o aluno o seguinte, nós vamos falar assim para ele. Turma, para eles, né, para a turma. Turma, nós resolvemos o problema usando fração. Agora eu quero que vocês percebam se vai ser mais simples ou não a gente resolvendo esse problema de uma forma diferente. A forma diferente vai ser usar número decimal no lugar da fração. Será que vai ser mais fácil? Será que vai ser mais difícil? Eu vou mostrar para vocês, nós vamos fazer juntos, tá? E aí depois vocês decidem e me digam aí se você achou mais simples ou não, né, representar, né, a fração em número decimal. A conversa tem que ser assim com os alunos, tá? A gente tem que conversar muito com os alunos, realmente se envolver no problema. Não dá para você, professor, ficar só falando e os alunos quietinhos, só ouvindo e executando o que você está, né, orientando, ok? Tem que ter mesmo essa troca. Então vamos lá. E aí o que acontece? Você vai falar para o seu aluno, gente, olha só, é possível representar 5/8 com números que têm vírgulas. Para a gente poder fazer isso, a gente divide o número de cima pelo de baixo. Vocês têm calculadora aí, não tem? Eu dei uma calculadora para cada um de vocês. Tem calculadora que é baratinho, tá, gente? Eu mesmo tenho uma caixinha de calculadora. Demora a sumir. Se você realmente ficar de olho, demora a sumir. Então, utilize a calculadora ou, de repente, se você puder usar o celular na sala, beleza. Gente, então divida aí, 5 por 8. Aí os alunos vão encontrar quanto? 0,625. Aí você vai falar assim para os alunos, galera, olha só, pega 0,625 e multiplica por 120. Gente, na hora que eles forem multiplicar, eles vão encontrar quanto? 75. E aí eles vão falar assim, professor, encontramos 75. Ótimo! Perceberam que vocês, no lugar da fração, puderam usar esse número decimal e conseguiram chegar também na resposta? E aí, né, ouça o que eles vão dizer, né, qual vai ser a euforia deles. Aí você vai falar, turma, vamos fazer a letra B, será que vai dar certo também? Gente, você pode até partir, né, do princípio de que você não sabe se vai dar certo, porque aí deixa a aula mais envolvente, entendeu? E aí você pode se expressar da forma como eu vou falar agora. Turmas, vamos fazer a da casa B? Será que vai dar certo? Quanto que deu na casa B mesmo? Na casa B deu R$45, né? Será que vai dar certo também? A gente vai conseguir chegar nos 45? Vamos ver? Aí, vamos lá. Aí o aluno, né, já aprendeu,
Pegou a calculadora, dividiu 3 por 8 e encontrou 0,375. Turma, vamos lá, 0,375. Vamos multiplicar então pelo valor da conta d'água, né? Tem que dar o quê? A quantia, né? Pelo menos a gente acha que vai ter que dar a quantia que nós encontramos lá com as frações. Vamos ver se vai dar mesmo? Multipliquem aí. Aí, na hora que eles multiplicarem, quanto que eles vão achar? 45. Ótimo, né, gente? Muito legal, né? Legal por quê? Porque eles mesmos vão chegar nisso, não vai chegar dizendo a resposta. Eles vão estar lá com a mão na massa, calculando, confrontando as respostas. De repente, alguns não vão conseguir compreender a posição da vírgula, vão perguntar e aí você vai estar explicando. Ou seja, é uma aula, né, bem dinâmica, bem envolvente. Tá bom? E assim, os alunos só têm a se desenvolver, tanto na comunicação, como na linguagem, como na escrita matemática, tá legal? Então, a aprendizagem aí vai ser bem ampla, bem riquíssima, tá? Beleza. Bom, gente, agora aqui, né, já é os finalmente mesmo, você pode dizer assim para o seu aluno, gente, olha só, 0,625 representou o número decimal da casa A. 0,375, o número decimal da casa B. Vamos dar um nome para isso? Se a gente tivesse, por exemplo, se eu tivesse um lote que tivesse essas casas, o que eu diria, né, para os meus inquilinos? Eu diria assim, fulano, a sua casa tem um fator multiplicativo que você vai utilizar para calcular suas contas toda vez que ela chegar. O fator é 0,625. Como assim, Gilvan? Não entendi. É o seguinte, toda vez que chegar a sua conta de água, não importa o valor, você vai multiplicar sempre por 0,625. Esse é o número da sua casa, da sua residência. A gente vai chamar isso de índice de cálculo ou fator multiplicativo. Nessa hora, né, você com os alunos podem construir um nome, né, para poder dar autonomia a eles, quando eles estiverem numa situação como essa, eles não ficarem pensando, poxa, como é que é o nome que o professor falou que tem que ser? Não, não é o nome que tem que ser, é o nome que eu achar interessante criar, entendeu? E aí você trabalha a questão também da autonomia com seus alunos, ok? Então 0,625, fulano, olha só, é o índice de cálculo para suas contas. Basta você pegar isso e multiplicar que você sabe quanto é que você vai pagar, ok? Beleza. Fulano, o seu inquilino aí da casa B, olha só, na sua casa o índice de cálculo para suas contas é o 0,375. Ué, como assim, Gilvan? É o seguinte, toda vez que chegar uma conta de água ou conta de luz, não interessa porque também vai ser dividido por cabeça, né? Você pega esse número e multiplica pelo valor da sua conta de água ou de luz que você vai achar exatamente quanto é que você vai ter que pagar, ok? E aí, gente, você fecha a aula dessa forma, com o aluno, entendeu? Fazendo ele entender que aquele número agora, ó, facilitou muito a vida, né, de quem mora na casa, porque é um número que vai ser utilizado sempre, e é um número bem simples, bem melhor 0,625 do que 5/8, né? Imagina eu falar assim, ô, João, aí na sua casa, lembra dos 5/8, tá? Toda vez que chegar a sua conta, você tem que multiplicar por 5/8. 5/8 vai multiplicar, quem sabe multiplicar a fração. Agora, com número decimal, não. Qualquer pessoa da casa pode pegar a calculadora, né, e fazer essa multiplicação. Tudo bem? Beleza. Aqui, né, então, pro vídeo não se prolongar, tá? Eu nem vou continuar a resolver aqui. Eu queria fazer isso, mas eu não vou fazer para não prolongar. Fica aí para vocês também, tá? Resolverem. E aí, e se a conta viesse no valor de R$ 523,32? Quanto seria o valor para cada casa? Bom, para a casa A é 327, né, já é a resposta, e para a casa B, R$ 196,24, ok? Beleza, gente? Então, até o próximo vídeo. Lembrando que esse vídeo foi para você, professor, tá? Talvez não seja muito interessante para você que é aluno, porque está mais focado para professor, está mais detalhado para a prática, né, do professor que vai estar ali em sala de aula tentando ensinar o estudante, ok? Valeu e até a próxima. Um abraço.